Olá, como estão? Vamos a mais um vídeo hoje do canal Pirilampo Espírita? Sim, com certeza. Hoje nós vamos continuar tratando ali dos princípios que regem a doutrina. No último vídeo nós falamos de Deus, mais precisamente da fé, não é verdade? E da inexistência desse inferno e dessas penas eternas. Desse inferno, digo, tratado como se fosse um queimar eternamente, um gelar eternamente, e de que Deus não seria Deus se não existisse essa justiça de nos colocar essa pena pela eternidade. Em continuidade a isso, hoje falaremos sobre o quê? Falaremos sobre a imortalidade da alma. E aqui vai o convite para que assistam o vídeo, para que compartilhem, para que comente, porque como sempre eu digo, o aprendizado é mútuo. E agradecendo a bendita oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos lá? Estão curiosos? Eu também. Segue o vídeo aí do canal. Olá, hoje é bom dia ainda por aqui. Bom, como começamos há pouco, no caráter aí de introdução, o assunto hoje vai ser sobre a imortalidade da alma. Há um tempo atrás, se nós disséssemos que a alma era imortal, quando eu falo isso é antes de Cristo, tá? Talvez fôssemos até considerados bruxos, queimados, enfim, por uma preocupação muito excessiva com a vida material. Sócrates, 400 anos antes de Cristo, já começou a tratar ali da imortalidade da alma. E a vida de Sócrates, como todos sabem, fácil não foi. A própria filosofia trata do assunto, por quê? Porque ele veio desmistificar muita coisa. E lá ele já disse que a alma era imortal, não é? Quando Jesus veio entre nós, ele continuou ali a desenvolver o que Sócrates já tinha trazido. Tanto que se vocês pegarem ali o Evangelho segundo o Espiritismo, vocês verão na introdução o que fora trazido pelas teorias socráticas. Tá? Então, antes de Cristo já tratava-se ali da imortalidade da alma. Porém, nós ainda éramos muito, como é que eu vou dizer? Muitos ignorantes. E além de sermos ignorantes, nós não aceitávamos coisas tão abstratas, tão longe de serem palpadas, né? E até, inclusive, os 10 mandamentos só tratavam de coisas terrenas, coisas materiais. Por quê? Porque naquela época, se falassem de coisas assim da metafísica, todo mundo ia ficar, meu Deus, da onde que surgiu tudo isso? Dali em torno de 176 a.C., essa situação foi melhorando um pouquinho, aí vem Cristo. Cristo, acho que pensou, meu Deus, eu preciso vir para trazer um novo rumo para esses filhos do Pai. Porque digamos que nós estávamos muito perdidos em trevas, acreditando o quê? Que a vida era aquilo, que era aquele comer, beber, dormir, casar, ter filhos, nada além. Morreu, acabou e a vida se encerraria aquilo. Aí Jesus fala, não, eu vim trazer para vocês a vida, mas a vida em abundância. Mesmo assim, ele falando tudo aquilo, os apóstolos, os próprios apóstolos que caminhavam com ele, não entenderam. Entenderam que Cristo estava falando da vida material, pois ele fazia chegar os peixes, ele transformava poucos pães em muitos pães,
ele curava, ele aplacava dores, ele, de certa forma, ele era sensível a tudo que o ser humano passava. Então, até os próprios apóstolos entendiam que eles estavam falando da vida em abundância, dessa vida material. Mas não era isso que Jesus estava falando. Tanto que, à época, tinha os fariseus, os saduceus, os essênios. Os fariseus e os essênios acreditavam, sim, na vida depois da morte. Mas os saduceus, não, eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam nessa continuidade da vida. Aí eles até uma vez, em uma oportunidade, que pode ser encontrada no Evangelho, falou assim, no Levirato, se morre o pai, a esposa pode casar com o irmão para dar continuidade ali à família. Aí eles falaram assim, mestre, se morre um irmão, não deixou o filho, ela casa com outro, ela casa com outro, ela casa com outro, casa com 7. Depois da vida, ela é esposa de quem? Né? Eram umas dúvidas que vinham. E Jesus, sempre mestre em responder, ele falava assim o quanto que a gente era apegado a essa questão material, e ele disse, Deus não é pai dos mortos, ele é pai dos vivos. E aí, se hoje, que a gente já está um pouquinho mais evoluído, a gente pensar, vocês acreditam que Deus nos criaria para viver essa margem aí, 70, 80, às vezes 5 anos, que tem crianças que morrem na tenra idade, jovens, mais novos, mais velhos, só isso? E acabou? Que viver seria isso? Apenas e nada mais? Por isso que a todo instante é como se a gente trouxesse Jesus para a nossa vida, nesse sentido da imortalidade. O cristianismo e todas as religiões cristãs já parte do pressuposto da imortalidade da alma, porque se assim não fosse, não poderíamos acreditar que Cristo estaria entre nós, porque não em corpo, né, gente? Já passaram mais de 2000 anos, mas em espírito. E a gente, como que fica nessa história? Porque falar que acredita na imortalidade da alma é uma coisa, mas e viver isso? Viver a imortalidade da alma. O que é viver na imortalidade da alma? É quando eu coloco em prioridade, eu coloco em grau de importância os interesses espirituais acima dos materiais. Não estamos querendo dizer aqui que os materiais não têm importância, lógico que tem, pois estamos vivos na carne também. Mas queremos dizer que os interesses espirituais têm que se sobrepor àqueles. Por quê? Porque aqueles fazem parte da eternidade. E aqueles eu vou levar para onde eu for. O que eu vou levar? Eu vou levar o que eu conquistar. Mas não é conquistar em termos de bens, em termos de posse, como dizia Alexandre o Grande. Eu vou e não vou levar nada daquilo que eu conquistei, não é verdade? Mesmo porque a gente sabe, naquele jargão, o caixão não tem gavetas. Mas o que eu vou levar? Foi a prática do que o nosso irmão mais velho nos deixou. O amor em cada coração que eu plantei e o amor que eu recebi. Ó, até parece uma borboleta aqui. Hoje eu estou no ambiente mais externo e o que eu mais amo, que é no meio do mato mesmo. Mas vamos continuar. Partindo-se daí, desse pressuposto, que a gente entende que a vida continua depois dessa vida, e é essa vida que Jesus nos propõe, a vida em abundância. Eu vim para trazer a vida em abundância. Lá atrás,
no Evangelho segundo João, acho que no seu capítulo 12, eu até anotei que o Haroldo Dutra trouxe, ele fala para os apóstolos assim: aproveitem a luz para enxergar o caminho, porque logo ela não estará aqui. Quando ele fala que não estará aqui, ele estava se referindo à cruz, porque ele sabia que não estaria entre nós por muito tempo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que a gente vivia nas trevas do materialismo, nas trevas do acreditar que a vida encerrava ali. E ele veio enquanto luz, porque nas trevas a gente não enxerga nada, nem um palmo na frente dos nossos olhos, para falar o quê? Hello, acorda, eu vim aqui para mostrar para vocês o caminho. Mas cada um dos apóstolos ali tinha o seu livre-arbítrio, ele não poderia dar um chacoalhão e forçá-los a enxergar. Cada um tinha o seu momento. Eu lembro até de uma história que me falaram, né? Nessa questão do respeito do despertar do outro. Se você faz uma viagem em grupo, uns são aqueles que acordam às 7, todos animadinhos para ir para a praia, e tomam café e já vão. Os outros acordam às 10, os outros acordam meio-dia, os outros acordam mais tarde e tá tudo bem. Aquele que acorda às 7, ele pode fazer aquele barulho, aquela bagunça para acordar o que ainda não acordou? Lógico que não. Cada um tem o seu despertar e o seu momento em sinal de respeito. O despertar é individual. É lógico que aquele que despertou mais cedo quer mostrar. Olha como o dia tá bonito. Olha como a praia é melhor nesse horário do dia. Você não vai ver a luz do sol, mas você não pode. Você tem que respeitar o tempo do outro. E Jesus, quando ele trouxe, né, o seu amor ali vivo, presente, ele falou, mas ele não forçou. Quando Tomé duvidou, ele virou para Tomé e falou: Tomé, feliz daqueles que não viram e creram, Tomé. Mas tá tudo bem. Então, continuando ali sobre a imortalidade da alma, a gente percebe o quê? Que se não for assim, nós estaríamos trazendo novamente a injustiça divina. Por quê? Porque eu estaria privilegiando uns em detrimento ao outro. Eu estaria dando saúde para um, doenças para outro. Eu estaria trazendo problemas mentais para um e o outro um gênio. Eu estaria dividindo as riquezas de uma forma tão injusta. E a gente sabe que não é assim. Porque Deus é absoluto, inclusive nas suas virtudes. Então, se existe a imortalidade da alma, essa é uma das minhas vidas. E eu estou passando exatamente pelo quê? Exatamente pelas coisas que eu plantei em outras vidas. E hoje eu estou projetando o quê? O que vai ser de uma vida minha lá para frente. Como a gente não é bobo nem nada, né? E entendemos essa lógica divina, o que a gente quer? A gente quer essa vida em abundância que Jesus nos propôs. E onde que a gente encontra? No amor. Sempre o amor, sempre o amor. O amor a tudo, o amor a todos. É esse sentimento, excelência por natureza. Fácil? Não é. Por isso que estamos ainda num mundo de prova e expiações. Por isso que a gente ainda tem que aprender muita coisa. E a partir do momento que nós vamos evoluindo, aprendendo, não vamos mais viver num mundo que tem que passar por tantas provas e expiações, tanto que já estamos num período de transição para o mundo de regeneração, nós vamos entendendo a lógica divina. E dia vai chegar que nós vamos chegar nesse mundo celeste, entender exatamente todas as palavras do nosso irmão mais velho, Cristo, quando ele disse:
a vida em abundância. Porque é essa vida que o nosso Pai quer para cada um de nós. Ele não quer que a gente acorde de manhã sem esperança. Ele não quer que a gente acorde triste. Ele não quer que a gente acorde com aquele rancor, com aquela raiva porque fomos incompreendidos. Ele não quer que a gente acorde ali se sentindo carente, desamparado. Ou por vezes, né, a gente que é mulher é complicadinha, às vezes a gente também está com a estima ali mais baixa, enfim. Ele quer que a gente seja feliz. E como que a gente consegue ser feliz? Vivendo o amor, vivendo a imortalidade da alma, se entendendo. Ó, lá atrás eu fui sombra, ela faz parte de mim. Lá na frente eu vou ser luz. Porém tem esse caminho, tem esse processo. E eu me acolho, eu me abraço, eu me aceito, mas eu me transformo. Por quê? Porque nós somos um novo ser todos os dias. Essa é a principal característica dos terráqueos, vamos dizer assim, né? É aceitar as mudanças e aceitar as vicissitudes como parte do aprendizado. Trouxe aqui para vocês o que? Como o Espiritismo explica a imortalidade da alma, porque eu vou falando, e daqui a pouco falei, e trago muito assim, um caráter emocional, porque eu sou emocionada mesmo, é assim que eu gosto. Mas vou trazer ali alguns pontos importantes da teoria, que também faz parte do Espiritismo, quando ele fala o quê? Da imortalidade da alma. Primeira coisa, da dualidade do corpo e do espírito. O corpo, o espírito, vocês não estão vendo. O espírito, ele é imortal. O corpo não. Como eu disse, sofre transformações. Cada dia a gente vai envelhecendo, vai se transformando, tudo se transforma ao nosso redor com o passar do tempo. Ele é perecível. O espírito, ele é eterno, ele não termina. Lá para frente nós vamos explicar o que existe entre o corpo e o espírito, que é o perispírito, mas diante de ser um assunto mais complexo, vai ter um vídeo somente sobre isso, tá bom? Depois disso, nós temos o quê? A continuidade da existência. São várias e várias existências. Não terminei o que eu tinha que fazer nessa encarnação? Vou ter novas oportunidades? Sim, mas depende de mim. Fazer o quê? Fazer dessa encarnação a melhor de todos. Como disse anteriormente, estamos na nossa melhor versão. Imagine a próxima, como vai ser. Melhor ainda que essa. Outro ponto, a reencarnação como lei de progresso. Nós não paramos de evoluir. Não paramos. Por isso que a alma é imortal. Ela tem um objetivo, se tornar um espírito puro. Cheguei lá? Não. Não cheguei porque estamos aqui, encarnados. Vou chegar? Vai. Quando? Decisão de cada um. Pode ser em tantas vidas, pode ser em tantas vidas, outras tantas. Pode levar mais tempo. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um em suas escolhas. Quanto menos tempo, melhor. Porém, o progresso é contínuo. Vou andar para trás? Nunca. Eu posso ter uma existência estacionária, porém andar para trás, não. Então, esse nascer no corpo, morrer, nascer, morrer, vai ser contínuo. Até eu chegar onde? Nessa perfeição relativa que Deus espera de nós e a gente fazer parte do mundo celeste e lá cumprir, sim, a evolução que compete
aos espíritos puros. Então, outra coisa que a gente tem evidências e provas com relação à imortalidade da alma, se eu perguntar para cada um aqui, é muito difícil alguém falar que não sente um espírito, não percebeu um fenômeno poltergeist, não ouviu as vovós contando as histórias, os vovôs. É muito difícil alguém não ter presenciado uma experiência, o quê? Do espírito interferindo na vida material. Tivemos esse mestre que deixou ali obras magníficas, enquanto Chico Xavier. Temos a ciência a todo instante provando isso, e cada vez mais as pessoas mais abertas a esse tipo aí de informação. Temos os médicos, os cientistas. Tem um psiquiatra que é o Dr. West, ele trata os pacientes dele, ele tem até uns livros, com base no quê? Com base não só nessa existência, mas também fazendo regressões e vendo o que aquela pessoa viveu em outra vida que está afetando nessa. Se a gente pegar algumas questões, vem a antipatia, vem a simpatia. Por que eu gosto de fulano e não conheço? Por que eu desgosto? Porque na verdade a gente não está conhecendo aquela pessoa naquele momento. A gente está reencontrando amigos e reencontrando desafetos, porque nós já estivemos juntos. Tem as questões dos déjà vus. É eu chegar num ambiente e perceber, meu Deus, parece que eu já estive aqui. Ou numa circunstância, ou numa situação. As aptidões físicas, a gente vê criança que já nasce sabendo tantas coisas, nós mesmos. Então, como explicar tudo isso, se não considerar que a alma é imortal? E tudo isso para quê? Para dar um sentido aonde? Nessa vida, enquanto responsabilidade e enquanto solidariedade. Pois, se eu estou nessa vida encontrando afetos, aliás, reencontrando, não é verdade? Afetos e reencontrando desafetos, alguma coisa eu tenho que resolver, porque enquanto que eu não resolver, nós vamos nascer juntos todo de novo para resolver essa questão. Nada fica sem ponta, tudo tem que ser concluído, tudo tem que voltar ao equilíbrio. E de que forma? Nascendo e renascendo. Cada existência não é um fim, é o término, de uma viagem transitória, porque já já começa outra, graças a Deus. E Jesus, quando ele esteve entre nós, ele veio para quê? Para mostrar, sabe aquela cruz? É a representação da vida material. Não da vida que eu trago para vocês. Sabe aquela cruz? Ela representa a dor, ela representa o sofrimento, ela representa a raiva, porque era a emoção que tinha entre nós. Ela representa a desesperança, ela representa a falta de expectativa. E quando Jesus chora ali no Monte das Oliveiras, não foi porque ele é fraco, não, porque ele sabia pelo que ia passar. Ele estava sendo solidário com a nossa dor. Ele veio sentir entre nós a nossa dor para falar, tudo bem, existe a dor. Vocês vão passar pela cruz, mas é uma passagem. Depois ela não vai mais estar lá. Lázaro existe até hoje? Não. Todas as pessoas que Jesus curou existem até hoje no campo material? Não. Mas Jesus precisou mostrar, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas não essa vida aqui. Isso aqui tudo é um presente, né, gente? Eu sou essa vida em abundância. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer o nosso maior empenho nessa existência. Para quê?
para que a gente chegue lá rapidinho e a gente não sofra e a gente não chore. Eu trouxe para vocês, para ler, de um livro de Emmanuel, que se chama Pão Nosso, no capítulo 6, que é quando Jesus fala para os apóstolos: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus estava dizendo, né? Me acompanhe agora que eu estou iluminando os caminhos. Amanhã é outro dia. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que já foram e as dos dias que estão a por vir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das existências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possuem outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, conciliar, enriquecer-se no Senhor. Reflete na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas. Isso é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo. Ao mesmo tempo, sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Lindo, né? E eu agradeço muito ao Haroldo Dutra, como eu disse, eu gosto muito das palestras dele, e a sugestão desse texto foi assistindo aí a uma palestra dele. Com isso, encerramos mais um vídeo do Pirilampo, sempre com a gratidão aos espíritos que nos acompanham e sempre agradecendo cada comentário, cada compartilhamento e deixando para vocês um abraço enorme e que a gente possa cada dia mais fazer o que o Mestre Jesus deixou como lição de casa. Brilhar a nossa luz. Pirilampo Espírita, aqui com vocês, com muito orgulho em saber que já estamos aí, piscando a nossa luz. Como dito, dia vai chegar que essa luz vai começar a brilhar, brilhar, brilhar cada vez mais. Beijo enorme, gente!